Olá, gente! Vocês estão no Automóvel na seção Carros do Passado. Dilceu Corrêa aqui no vídeo. E hoje vamos falar de um carro que foi lançado como JK 2000 e renomeado 2150. O ano era 1960. Falo do sedã da Fenemé. Foi nosso primeiro Alfa Romeo e trouxe muitas inovações. Juscelino Kubitschek, presidente da República entre 1956 e 1961, foi sem dúvida um grande incentivador da fabricação de automóveis no Brasil. Foi ele quem criou, em maio de 1956, o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Parte do seu projeto de fazer o país crescer 50 anos em 5, como o Juscelino mesmo dizia. Nada mais justo, portanto, que ser homenageado pelo carro nacional mais moderno lançado durante o seu governo, o Fenemé 2000 JK. A Fábrica Nacional de Motores, Fenemé, como dito, fundada em 1942, tinha 53% do seu capital social nas mãos do Tesouro Nacional, e o restante era de particulares. E durante aquela década, produziu de geladeiras até motores aeronáuticos às margens da rodovia Rio de Janeiro-Petrópolis. Em 1949, começava a fabricar caminhões sob licença da italiana Isotta Fraschini, que 3 anos depois dariam lugar a modelos licenciados pela Alfa Romeo. A Alfa Romeo havia lançado no Salão de Turim em 1957 o sedã 2000, que era para ocupar um segmento logo acima do Giulietta e do já antigo 1900. Deste último, ele aproveitava a plataforma, embora com maior distância entre eixos e a base para o motor de 2 litros e duplo comando de válvulas, que fornecia potência líquida de 105 CVs. Tinha também câmbio de 5 marchas, com alavanca na coluna de direção. A mesma mecânica em versão de 115 CV foi usada em 2 modelos mais esportivos. O 2000 Spider, um conversível de 2 lugares, depois também 2+2, e o 2000 Sprint, coupé de 4 lugares, que foi o primeiro Alfa com 4 faróis. No Salão de Genebra de 1962, a série 2000 dava lugar a 2.600, com motor de 6 cilindros em linha, 2.6 litros e 130 CV no sedã e 145 CV nos esportivos, além de freios dianteiros a disco e algumas mudanças de estilo. Essa linha foi produzida até 1969 e não teve sucessor por uma década. Só em 1979, com o Alfa 6, a marca voltaria a oferecer um sedã desse porte. Mas isso tudo foi lá na Itália. Agora vamos ver no Brasil como que se sucedeu. A versão brasileira do Alfa 2000, o Fenemé JK, viria a ocupar uma posição de destaque no segmento de luxo, pois a indústria nacional até então só oferecia modelos já ultrapassados em seus países de origem, como o Aero Willys e o Simca Chambord. Em 21 de abril de 1960, dia da inauguração de Brasília, era apresentado o Alfa Romeo brasileiro. No início, o carro era apenas montado com componentes vindos da Itália no distrito de Xerém, erguido no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, praticamente em função da Fenemé. Seu estilo imponente seguia as tendências europeias da época,
como os paralamas destacados em relação ao capô, a tampa do porta-malas e a grande área envidraçada, o para-brisa e o vidro traseiro envolventes e a simplicidade de linhas sem o excesso de adornos que se via nos carros americanos. Abaixo dos faróis vinham unidades auxiliares e nos paralamas dianteiros repetidores das luzes de direção. O espaçoso interior trazia um padrão de conforto incomum nos concorrentes. O banco dianteiro inteiriço permitia ajustes de encosto independentes para o motorista e passageiros, e enquanto o traseiro possuía um apoio de braço central. Era possível reclinar os encostos dianteiros até formar uma cama improvisada que compreendia o assento do banco traseiro. Havia críticas, no entanto, se dizia que tinha muita altura das soleiras, o que dificultava o acesso. E também quanto à posição do retrovisor interno sobre o painel, onde de fato não se conseguia o mesmo campo visual de um espelho junto ao teto. O volante de avantajado diâmetro trazia um aro para acionar a buzina e no centro o botão do relampejador de farol alto, como que sugerindo seu uso para pedir passagem na estrada, algo que o motorista de um JK poderia fazer com frequência, dada sua supremacia em desempenho entre os nacionais da época. A alavanca de câmbio na coluna da direção pode parecer muito americana, mas estava em voga também na Europa, mesmo em carros menores, como o Fiat 1100, 1100 e o Peugeot 203. No painel, o clássico velocímetro em escala horizontal, cujo ponteiro era uma faixa vermelha que se deslocava, contrastava com a esportividade do contagiro circular. E esse formato horizontal do contagiro do 2000 foi o primeiro em um carro brasileiro, e era graduado até 7.000 RPM, cerca de 1.000 giros acima do seu limite de rotações. Havia também manômetro de óleo e numerosas luzes piloto. Entre os itens de conveniência estavam luzes de leitura e cinzeiros na frente e atrás. Trazia também alças de teto para os passageiros, ventilação forçada, que era rara na época, e um completo jogo de ferramentas, incluindo calibrador de pneus. Tinha também um bom porta-malas de cerca de 450 litros e, bem retangular, alojava também a bateria. Se no desenho e no conforto JK já era mais moderno que os outros nacionais de 1960, na mecânica mostrava-se muito adiante dos defasados modelos da concorrência. O seu motor, de acordo com as tradições da Alfa Romeo, tinha duplo comando de válvulas no cabeçote, válvulas de escapamento refrigeradas com sódio em seu interior, câmaras de combustão hemisféricas e sistemas de arrefecimento com válvula termostática. A potência de 115 CV brutos ou 95 CV líquidos e o torque máximo de 15,9 força-metro resultavam em desempenho brilhante para a época, com aceleração de 0 a 100 km por hora em cerca de 18 segundos e velocidade máxima de 155 km por hora. E esse desempenho não demorou a brilhar nas pistas de corridas da época. A principal diferença em relação à Alfa 2000 estava na taxa de compressão do motor, reduzida de 8,25 para 1 para 7,25 para 1. Isso foi feito para o motor ter um melhor rendimento com a gasolina nacional, que tinha baixa octanagem. E não era um devorador de combustível, o consumo médio ficava em torno de 7 km por litro na cidade e na estrada chegava a fazer 10. O câmbio foi o primeiro por aqui com 5 marchas e todas sincronizadas, e a embreagem usava comando hidráulico. A quinta marcha ainda não seguia o conceito de sobremarcha, que só se tornaria comum 2 décadas depois para a economia de combustível. Era com essa quinta marcha que se conseguia atingir a velocidade máxima. A quarta limitava a 132 km por hora. Os freios usavam tambores de alumínio, com aletas para melhor dissipação de calor, embora faltasse a assistência de um servofreio. Ele vinha de fábrica com pneus radiais Pirelli, outra primazia no país, com aro medido em milímetros, 400 milímetros.
o equivalente a 15,7 polegadas. A suspensão era independente na frente, com braços triangulares sobrepostos e de eixo rígido na traseira. Usava molas helicoidais em ambas para um rodar suave e silencioso. Tudo somado, o carro transmitia bem maior segurança que os concorrentes. O JK foi durante muito tempo uma rara aparição nas nossas ruas e estradas. Primeiro porque era muito caro. Em junho de 1961 custava 1.540.000 cruzeiros. Ficava abaixo apenas do Cinca Presidence, que custava 1.570.000, e ficava bem acima de um Aero Willys, custando na época 1.060.000 cruzeiros. Ou mesmo ficava acima do Cinca Chambord, que custava 1.280.000. Além disso, a produção era pequena, em torno de 500 unidades por ano, e não era fácil conseguir um exemplar. O melhor meio era um pistolão, a recomendação de algum político, já que a fábrica era estatal. Por causa disso, em 1963 já se via a curiosa situação de um modelo usado do mesmo ano valer 10% mais que o preço de tabela de um 0 km. Foram poucas as modificações feitas nos primeiros 4 anos do JK. A extremidade das garras dos para-choques mudou de circular para retangular. O aquecimento interno foi abolido, a luz de ré de cor âmbar passou a ser branca e o revestimento dos bancos variou entre tecido, vinil e couro. Em 1964, por causa do golpe militar em março, que pôs fim ao governo de João Goulart, a sigla JK era descartada, sendo o carro chamado apenas de Fenemé 2000. E a sigla JK também desaparecia dos logotipos na frente e no porta-malas e nas colunas estilizadas do Palácio da Alvorada. Novidades de monta mesmo só chegavam em 1966 com a versão esportiva TIMB, que era a sigla para Turismo Internacional Modelo Brasil, em alusão a turismo internacional muito usada nos Alfas italianos. O carro teria sido chamado de Django, que era o apelido de João Goulart, não fosse a deposição do presidente 2 anos antes. Na frente, a grade vertical tradicional da Alfa ficava mais baixa e larga, e integrava as grades horizontais, sendo eliminado assim o ressalto no capô que lhe dava continuidade. O para-choque não tinha garras e era composto de 2 seções separadas pela placa de licença. Com 2 carburadores de corpo duplo horizontais e a taxa de compressão do modelo italiano, que, lembrando, era de 8,25 para 1, e outras alterações mais, o motor chegava a cerca de 160 CV bruto. O deixava bem rápido para os padrões da época, que começavam a mudar com o lançamento de carros mais potentes. Já havia o Cinca com motor M-Sul de 140 CV bruto, e no ano seguinte chegaria o Ford Galaxy, com seu V8 de 4,5 litros e 164 CV bruto. O Timbe mostrava também novidades internas, os bancos dianteiros individuais e a alavanca de câmbio no assoalho, que era mais de acordo com seu tempero esportivo. Na mesma época era apresentado por Rino Malzone o Coupé Onça. Em 1968, a Fenemé deixava de ser estatal. A própria Alfa Romeo italiana assumia o controle das coisas por aqui. Mas o carro permanecia o mesmo, salvo pela adoção de alternador e a opção de servofreio. E continuava caro, 19.500 cruzeiros novos em maio daquele ano. Mas já havia 3 modelos de preço superior, que eram o Galaxy, 26.000 na época, o Willys Itamaraty de 20.600 e o Cinca Esplanada de 19.900 cruzeiros novos. Um ano depois, o motor do nosso Fenemé crescia para 2.132 centímetros cúbicos, por meio de curso de pistões mais longo, e assim o carro foi renomeado para Fenemé 2150. Trazia um só carburador de corpo duplo e desenvolvia 125 CV brutos,
e 18,3 kgfm, para o que contribuía o uso de taxa alta de 8,25 para 1. Era o suficiente para a máxima de 165 km por hora e, o mais importante, mantê-la por horas a fio, como destacava a publicidade da época. O 0 a 100 baixava para a faixa de 16 segundos. O capô do Timbe, que deixava de existir essa versão, era aplicado como padrão, mas com algumas diferenças. Embora o para-choque continuasse bipartido, suas seções quase se encontravam no centro, deixando a placa mais embaixo. Havia uma nova parte vertical da grade, mais baixa, acima da qual aparecia o emblema da Fenemé, e as luzes auxiliares estavam menores. Por dentro também, a exemplo do Timbe, a nova versão luxo vinha com bancos dianteiros individuais, que abria espaço para a alavanca de câmbio no assoalho. Os freios agora ganhavam servo-freio de série e a opção de discos na dianteira, que foram mudanças bem-vindas, já que no modelo anterior era preciso ser braço para frear a partir de altas velocidades. No entanto, além da frente, o estilo tinha poucas diferenças em relação ao primeiro JK. Apenas a eliminação de frisos laterais, tanto da soleira quanto superior, que ficava pouco abaixo das maçanetas das portas, mudaram para um aspecto mais limpo. Em 1970, o para-choque traseiro de 2 lâminas passava a ter uma só e o painel adotava 3 mostradores circulares, aposentando assim o velocímetro linear horizontal. E trazia ainda 2 mostradores no console central acima do rádio. O retrovisor interno, enfim, estava fixado no teto em vez de no painel. Já não era sem tempo. E a direção tornava-se mais leve, uma antiga reivindicação, já que não tinha assistência hidráulica. Em 1971, mais um retoque visual, ganhando para-choque inteiriço e grade central bem larga e baixa. Mas o que era pouco para um desenho cansado que já tinha 14 anos. Em 71 também, a taxa de compressão era novamente reduzida, ficando em 7,3 para 1. A taxa elevada vinha trazendo problemas de autoignição em alguns casos. O motor funcionava por mais alguns instantes após se desligar a ignição. Isso se agravava pela irregular qualidade da gasolina brasileira já naquela época. Aparecia também, enfim, um retrovisor externo esquerdo, embora fosse algo ilustrativo, de tão pequeno que era. Por dentro exibia novo volante, com teclas nos raios para acionar a buzina, e revestimento em vinil, mais barato, porém menos agradável do que o couro. Já um tanto envelhecido, mas ainda charmoso e raro de se ver, o Fenemé teve em 1970 seu ano de maior produção, com um pouco mais de 1.200 unidades. Mas o mercado já era outro a esse tempo, e tinha também modelos grandes mais atuais, como o Dodge Dart com motor V8 de 5,2 litros e o Opala de 6 cilindros. E o preço do Fenemé continuava caro demais. Em outubro desse ano era de 23.900 cruzeiros novos. Acima desse preço estava o Opala Luxo, com 24.600, o Itamaraty custando 24.700 e o Dodge Dart com 25.100. E também a linha Galaxy LTD, que variava entre 28.300 até 48.100 cruzeiros novos. O estilo dos anos 50 do Alfa brasileiro mantinha a elegância, mas estava defasado. A empresa passou então a trabalhar no projeto de um carro exclusivo para o Brasil, o nosso conhecido 2300, que seria lançado 4 anos mais tarde. Em 1973, o Fenemé saía de linha, deixando à história sua decisiva participação no desenvolvimento técnico dos automóveis nacionais. Muito bem, gente, então hoje tivemos na seção Carros do Passado do Automobile
a trajetória do FNME 2000 JK, depois renomeado FNME 250. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva para apoiar a nossa iniciativa. Até o próximo vídeo, um abraço.